Ótimo, pessoal. Bom, então vamos começar. Bom dia. Essa é uma apresentação da plataforma de planejamento da SAP, já configurada para o planejamento público. Tá? Essa ferramenta faz todo tipo de planejamento, inclusive planejamento público, que é o foco da apresentação de hoje. Pessoal, essa ferramenta está numa plataforma da SAP, que é a plataforma analítica, que é onde eu planejo e depois acompanho o que eu planejei. Então, pessoal, a SAP é muito conhecida pelo sistema transacional, onde eu executo as minhas atividades. A apresentação de hoje está focada numa solução da plataforma estratégica, onde eu planejo e acompanho tudo que está acontecendo. Num fluxo de negócio, pessoal, o que essa plataforma analítica vai atender? Ela vai atender desde o planejamento estratégico, então aquela metodologia BSC, objetivos estratégicos, indicadores, planos de ação, mapas estratégicos, então aquele planejamento de longo prazo. Depois eu vou transformar essa estratégia em números. Aqui sim, eu vou construir o meu planejamento. Vou fazer o planejamento da LOA, do PPA, todos os planejamentos vão ser feitos aqui. Depois que eu planejei, eu vou começar a monitorar se o que eu planejei realmente está acontecendo. Com essa informação em mãos, eu consigo alterar o que eu planejei, depois eu consigo consolidar toda essa informação e reportar para dentro dos órgãos, das áreas, para os cidadãos. Eu vou ter relatórios para todo tipo aí de consumo dessa informação. Pessoal, tudo isso integrado a fontes de dados SAP, então o transacional da SAP, mas nada me impede de me conectar a outras fontes de informação e consumir essas informações nessa plataforma. Tá, pessoal? Com toda a trilha de auditoria, governança, quem fez, quando fez, qual que era o valor anterior, qual que é o valor novo, tudo isso fica presente nessa plataforma. E um pouco diferente do ERP, pessoal, tradicional, eu consigo implementar essa plataforma de forma gradual. Então, o foco hoje da apresentação é o planejamento. A gente pode começar pelo planejamento, coloca esse sistema no ar. Um próximo passo, se vocês quiserem colocar o planejamento estratégico, depois fazer a consolidação, depois fazer as análises, eu não tenho uma ordem que eu preciso respeitar para colocar essa plataforma no ar. Hoje o foco é o planejamento, a gente pode começar pelo planejamento e depois ir escalando o uso da solução. E pessoal, essa plataforma vai atender todos os níveis de pessoas, desde um colaborador que participa do planejamento, alguém que constrói esse planejamento e todas as pessoas que acompanham esse planejamento. Então é uma plataforma que vai atender todos os níveis. Então, pessoal, o foco hoje vai ser o planejamento e execução. Como é que a gente pode trabalhar, então, nessa plataforma de planejamento? Eu tenho meu planejamento plurianual de longo prazo. Eu vou detalhar o planejamento de curto prazo e eu posso fazer isso de duas maneiras, pessoal. Posso fazer um planejamento centralizado, definindo grandes números e ensinando o sistema a quebrar esses grandes números para as menores linhas, tá? Então, eu posso estar fazendo um planejamento aqui para a Secretaria de Ensino, por exemplo, eu estou colocando qual que é o aumento de escolas que eu quero ter, o número de matrículas, os gastos totais, as despesas totais. Posso pegar o histórico que foi do ano passado, quantas escolas foram construídas, posso projetar em cima disso, depois respeitar a sazonalidade desse realizado, dividir isso depois para dentro dos estados. Então eu consigo planejar os grandes números e quebrar isso para os menores níveis. Depois que eu faço isso, pessoal, eu posso fazer um planejamento descentralizado. Então aqui em cima eu posso começar a construir esse planejamento. Posso fazer um planejamento de receitas. Então estou fazendo esse exemplo do ensino. Qual que é o número de matrículas, quanto que eu vou gastar com isso, quais são os descontos, quais são os tributos. Mesma coisa para as despesas operacionais, para os investimentos. Todo o planejamento financeiro é feito aqui também. E aí, pessoal, todos os relatórios de acompanhamento, PPA, LOA, de fluxo de caixa, todos os relatórios também saem dessa plataforma. Então, posso fazer um planejamento de pessoal, um planejamento de projetos,
um planejamento de investimentos. Toda a inteligência contábil também está dentro dessa plataforma. Pessoal, então como que as pessoas interagem dentro da plataforma? Imagina o seguinte, o Paulo foi lá, liberou o planejamento para todas as secretarias, por exemplo. Automaticamente as secretarias recebem, então, um e-mail com um link, cliquem aqui, vocês vão direto para a sua parte dentro do planejamento e vocês podem começar, então, a planejar. No momento que está sendo planejado, pessoal, o Paulo consegue acompanhar tudo que todo mundo está fazendo, consegue analisar aí as diferenças, se as pessoas estão chegando no número ou não estão chegando no número, e eu consigo ter toda essa colaboração dentro da plataforma. Então, além de planejar na plataforma, eu consigo orquestrar tudo isso, pessoal. Como que a gente monta tudo isso dentro desse sistema, pessoal? O primeiro passo é a preparação do planejamento. O que eu quero dizer com preparação do planejamento? É a infraestrutura, o que a gente vai planejar, quem vai planejar, são bases de dados SAP, são bases de dados externas, a gente prepara a infraestrutura dessa plataforma. Depois, pessoal, é a parametrização desse planejamento. Aqui sim, vamos fazer um planejamento plurianual, de longo prazo, vamos ter diversos tipos de reporte, vamos ter estruturas legais, estruturas contábeis, eu vou colocar a inteligência desse planejamento aqui dentro. Depois que eu fiz isso, pessoal, eu vou conseguir realmente distribuir esse planejamento e colocar todo mundo para colaborar dentro dessa plataforma. Vocês vão ter todo um ciclo de aprovação, pessoal, para todo passo. Eu consigo ter um revisor, aprovar, rejeitar, passar para o próximo passo. Então, o ciclo de aprovação também está dentro da plataforma. Depois que o planejamento foi aprovado, pessoal, a gente transfere isso para o sistema que vai executar esse planejamento, consigo trabalhar com as travas orçamentárias, então se para aquele departamento, para aquela secretaria, eu tenho um orçamento para aquele período, se eu tentar abrir uma requisição, uma ordem de compra que extrapole aquele orçamento, eu posso ou travar ou remanejar esse orçamento de algum outro local que eu tenha esse dinheiro sobrando, e assim eu consigo trabalhar dentro da plataforma. Executei o primeiro mês, o primeiro trimestre. Quero fazer uma atualização desse planejamento. Quero trazer essa informação que já é realizada para dentro do sistema e remanejar todo o orçamento para os próximos meses. Eu consigo fazer isso dentro da plataforma. E aqui, pessoal, uma grande vantagem da plataforma é que ela fica muito na mão do usuário planejador. Claro que todo o pessoal de TI, de tecnologia de informação, vai suportar vocês no que vocês precisarem, e aqui eu estou dizendo para uma outra base de dados, quando for algum novo usuário, algum perfil de acesso diferente, a TI vai fazer isso para vocês. Mas o dia a dia do trabalho de vocês, montar um relatório novo, montar uma versão nova do planejamento, montar uma análise, conseguir ver se o que eu planejei realmente está acontecendo, onde é que estão todas as verbas, essa autonomia, o usuário planejador, o usuário que acompanha, consegue fazer isso, pessoal. Só para ilustrar aqui, então, a parte de cima está na plataforma de planejamento, a parte de baixo está no transacional, onde eu executo a minha operação. Pessoal, como é que vocês vão controlar todo esse cronograma? Dentro da plataforma, a gente vai montar uma grande lista de tarefas. Tudo que tem que acontecer para eu chegar no final do planejamento. Então, eu vou ter todos os passos do planejamento, quem tem que fazer, quem tem que aprovar, quando tem que fazer, quando tem que aprovar. Então, todo esse cronograma fica dentro da plataforma. Então, eu consigo acompanhar tudo o que está acontecendo dentro do planejamento. Então, aqui, por exemplo, pessoal, eu fiz alguma coisa não muito elaborada. Depois, quando a gente entrar aqui na demonstração do planejamento público, eu consigo mostrar para vocês com mais detalhes. Então, o Paulo vai colocar todas as premissas, ele pode colocar premissas macroeconômicas, ele pode trazer o histórico do realizado, dos outros planejamentos dos outros anos, para que todo mundo possa utilizar isso durante o planejamento, ciclo de aprovação para essas premissas, eu posso ter revisões para essas premissas. Depois que estiver tudo ok, eu fecho o período de colocar premissas e abro para a Catarina planejar todas as receitas, todas as dotações. Posso ter diversas Catarinas planejando isso em paralelo. Depois disso, pessoal, o José vai colocar todas as despesas.
Então eu tenho diversos Josés planejando todas as despesas, ciclo de aprovação para cada um. Depois a Lisa pega tudo isso, aprova essa lista de tarefas, abre uma outra lista. Então toda essa orquestração, esse controle é feito dentro da própria plataforma. E vocês como usuários-chave, pessoal, como usuários que controlam todo esse fluxo, vocês sempre sabem que passo se encontra cada um dentro do planejamento, tá? Aqui já é uma tela do sistema, tá? Esse sistema tem duas grandes interfaces, pessoal, essa interface web, que eu vou mostrar para vocês já já. E a outra grande interface dessa plataforma, pessoal, é uma interface em Excel completa. Por que eu estou chamando de interface, pessoal? Eu não venho aqui no Excel e recebo esse arquivo de alguém, escrevo produto A, produto B, janeiro, fevereiro nesse relatório. Não, o pessoal fala, olha, eu quero montar um relatório onde eu tenha planos de contas nas minhas linhas, período nas colunas e eu possa filtrar, por exemplo, por secretaria. E quando o Renato acessa esse relatório, pelo perfil de acesso do Renato, ele só enxerga a secretaria que ele faz parte, ele não enxerga as outras. Quando o meu gestor acessa o mesmo relatório, ele pode aprovar o que eu fiz e enxergar o que todos os meus pares também fizeram. Então o Excel está aqui, pessoal, para ajudar no dia a dia, para ajudar eu interagir com o sistema. Então é a flexibilidade do Excel, porém com todas as travas necessárias de um sistema. Eu só faço o que eu tenho perfil de acesso para fazer neste relatório. Tudo que vier aqui, pessoal, vai ser de hierarquias já pré-definidas dentro do sistema, tá? Tudo isso são informações feitas no sistema. Cálculos corporativos, posso ter uma memória de cálculo dentro da planilha, mas tudo isso é feito dentro do sistema. O Excel só me ajuda a interagir com essas informações. Pessoal, quais são os relatórios que eu tenho? Então, todos os relatórios do Excel se tornam relatórios do sistema, porque imagine que eu tenha um relatório como esse, se eu filtrar de região A para região B, todo o relatório se altera. Então, o próprio Excel se torna uma fonte de relatórios do sistema. E eu também tenho todos os relatórios web da solução e toda a plataforma de inteligência de negócio da SAP está pronta para consumir todas as informações que eu tenho nesse sistema. Então, todos os relatórios que eu criar no sistema de planejamento já estão disponíveis para eu consumir na plataforma de inteligência de negócio, para criar painéis, para colocar esses dispositivos no meu portal de informação. A Secretaria de Planejamento de São Paulo já faz isso, ela disponibiliza para qualquer cidadão relatórios bem interativos no próprio site da Secretaria. Eu posso disponibilizar relatórios para dispositivos móveis, para aplicativos. Então, toda a plataforma de inteligência de negócio da SAP também está preparada para trabalhar com a plataforma de planejamento. Pessoal, a parte de conceitual era essa. Vamos entrar então aqui na demonstração da solução e depois no final da apresentação a gente responde aí as perguntas feitas pelo chat. O que não der tempo da gente responder aqui durante o call, a gente retorna por e-mail para vocês, sem problema. Então, pessoal, essa aqui é a tela inicial da solução, tá? Da interface web que eu comentei com vocês. Então, todos os usuários da solução têm uma tela como essa. Posso ter os meus relatórios favoritos, posso criar relatórios novos e eu vou ter todas as atividades que eu preciso preencher durante os planejamentos. Então, vou vir aqui nas minhas atividades. Aqui para demonstração, pessoal, eu tenho acesso a tudo, tá? Então, é lógico que na vida real, cada pessoa, cada ator dentro do planejamento só vai acessar o que ele pode acessar dentro da ferramenta. Então, pessoal, aqui eu tenho um planejamento de PPA, um de LDO e um de LOA. No planejamento de PPA plurianual, o que eu tenho aqui? Eu tenho que colocar as premissas macroeconômicas, depois eu tenho que colocar toda a inserção de dados de cada secretaria e da sede, depois eu tenho relatórios para acompanhar as ações por programação, relatórios de metas por ação, relatórios de programação por órgão, todos os passos que eu defini, que eu preciso ter para este planejamento, eu tenho aqui disponível para mim.
Então, vou entrar aqui nesse passo, ele me pergunta, olha, Renato, você é um processador ou um revisor desse passo? Eu vou falar que eu sou um revisor desse passo. Vou entrar nesse passo, vou checar aqui todas as premissas macroeconômicas que foram colocadas aqui. Posso trazer, antes disso, um plano de governo, todos os relatórios, tudo que eu tenho que fazer, todo o cronograma, as diretrizes. Então, posso acessar relatórios aí externos, aqui dou uma olhada no cenário macroeconômico, quais são os principais desafios, tudo isso pode ficar dentro da própria plataforma. Vou voltar aqui, pessoal, vou fazer uma inserção de dados. Quando eu clicar em inserção de dados, ele vai abrir para mim, olha, você tem 2 passos para fazer. Inserção de dados por órgão e inserção de dados por unidade orçamentária. Aqui eu vou entrar na inserção de dados por órgão. Quando eu faço isso, pessoal, ele já vai abrir para mim a interface em Excel, como eu comentei para vocês. Eu estou utilizando a interface em Excel para fazer o planejamento plurianual. Vou fazer um orçamento por órgão. Então, para qual cenário eu estou fazendo esse planejamento? É para o cenário planejado? Para qual órgão? É a Assembleia Legislativa? Para qual programa? Então, são encargos gerais. Para qual ação? Qual fonte de recurso? Eu seleciono tudo isso para poder depois planejar receita corrente, receita de capital, receitas correntes intra-orçamentárias. Então, todos os tipos aqui de natureza que eu tenho que preencher. Se eu quiser fazer para outro programa, eu clico aqui em programa e abro todos os programas que estão disponíveis para o meu usuário. Então, pessoal, eu estou dentro do Excel, mas eu só faço o que eu tenho acesso para fazer. Então, imagina o seguinte, o Renato não pode ver todos os programas, o Renato pode ver só o programa 000. Quando eu clicasse aqui na interface em Excel, ele ia falar, Renato, você só pode ver esse programa. Se outra pessoa acessar o mesmo passo do planejamento e ela tenha perfil para ver todos os programas, ele vai ver todos os programas. Então, pessoal, vou fazendo isso, consigo então usar realmente aqui a interface em Excel, posso digitar esse valor aqui, 3.000, posso fazer uma fórmula, esse valor é igual da outra célula, vezes a outra. Então, posso usar funcionalidades do Excel, copiar e colar, usar fórmulas. E depois, quando eu vier aqui e mudar, por exemplo, para outra dimensão, ele troca para mim tudo que eu fiz, traz para mim o histórico. Então, eu tenho funcionalidades do Excel plugados ao sistema, para facilitar o dia a dia do planejador. Então, pessoal, estou vendo aqui ano a ano, posso abrir os períodos, posso navegar em toda essa informação. Por exemplo, se eu quiser, como eu comentei com vocês, pessoal, o próprio Excel se torna relatórios da solução. Então, se eu quiser colocar um gráfico aqui, pessoal, estou usando os gráficos do Excel, vou inserir um gráfico, vou falar para ele qual que é a fonte de informação desse gráfico. Olha, a fonte de informação desse gráfico, exatamente como eu faço no Excel, é esta tabela que está aqui na minha tela. Ele coloca o gráfico aqui do lado. Quando eu mudar essa tabela, todos os gráficos que estão relacionados a essa tabela de informação vão ser alterados. Então, pessoal, realmente a facilidade do Excel para vocês poderem trabalhar aí o dia a dia de vocês. Pessoal, toda essa inteligência de planejamento público que eu estou comentando com vocês, isso já é um acelerador de implementação, tá? A consultoria da SAP já tem esse template, a gente chama isso de template, então ele vai acelerar muito a implementação de uma solução como essa. Então ela já vai com toda a inteligência de planejamento público, a gente só vai configurar o que vocês precisam utilizar, o que a mais que eu não tenho no template que eu vou utilizar, o que eu tenho no template que eu não vou utilizar nesse momento. Então isso são discussões de projeto, mas a solução já vem pré-configurada para o planejamento público. Terminei a minha fase aqui de inserir os dados desse passo, vou enviar esse passo, então ele já gera um workflow para o meu aprovador, falar, olha, o Renato já terminou aquele passo, entra lá, revisa o que ele fez, aprova, não aprova. Eu posso pedir para o Renato, que isso é o caso, colocar comentários, então Renato, coloca os comentários de cada ação, de cada programa. O meu revisor já vai ver o que eu fiz, inclusive com os comentários, ele aprova, não aprova, então essa colaboração está toda prevista dentro da plataforma, pessoal. Enviei, passei para o próximo passo, vou colocar aqui então inserção de dados aqui
por secretaria, vou entrar lá, aprovo ou rejeito, aprovei, volto para o próximo passo, coloquei lá, agora estou vendo aqui um resumo da programação por órgãos, então quais são todos os órgãos, quais são os programas, quais são os recursos orçamentários, se eu tiver algum recurso extra e qual que é o total de recursos que eu tenho para esse cenário, para esse período, para todas as ações. Pessoal, da onde que a gente pegou tudo isso? De um resumo da programação por órgãos, de relatórios já existentes que a gente importa para dentro da solução. Tudo isso já foi feito, já está pré-configurado, a gente vai configurar nas visões que vocês precisarem. Então, todas as contas aqui, os recursos, tudo isso foi transportado para dentro da solução para vocês poderem trabalhar já de forma integrada. Qual que é todo o programa, valor do programa, recursos orçamentários, demais recursos, tudo isso eu posso ter amarrado na própria solução. Então, se eu tenho Assembleia Legislativa, eu seleciono a Assembleia Legislativa como órgão, posso selecionar outros órgãos, tudo isso fica disponível dentro da plataforma. Tá? Para vocês verem aí que reflete exatamente o programa dessa secretaria, deste programa, este recurso, está tudo aqui. Ok, pessoal? Então, todas as estruturas legais eu consigo importar para dentro da solução. Aqui eu posso acompanhar, como eu disse para vocês, pessoal, eu tenho diversas pessoas trabalhando no sistema ao mesmo tempo. Como é que eu consigo checar quem já fez, quem não fez, quem enviou para aprovação, quem já foi aprovado, quem foi rejeitado, quem está dentro do cronograma, quem está atrasado? Eu tenho um monitor de processos, então aqui eu estou monitorando o plano plurianual, tudo que todo mundo tem que fazer, quem já fez, quais são as ações necessárias, quem ainda não abriu, quem já concluiu, quem processa, quem revisa. Então eu consigo acompanhar todo o processo de planejamento. Aqui no exemplo eu estou fazendo para o PPA. Pessoal, todo tipo de planejamento que vocês precisarem fazer é essa plataforma que vai executar esses planejamentos. Posso ver por atividade, por contexto, por ação necessária, por status. Então, se eu clicar por status, eu tenho 5 passos concluídos, eu tenho 185 passos que estão prontos para abrir, eu tenho 576 passos que estão pendentes, então vocês conseguem aí controlar tudo isso, pessoal. Quais são os passos concluídos? Foram aqueles passos que a gente já fez, os passos pendentes, os passos a serem abertos, tudo isso eu consigo controlar aqui na solução. Então agora eu vou mudar de lista de tarefas, estou entrando aqui nas diretrizes orçamentárias, mesma coisa, pessoal, vou inserir os dados, depois vou analisar os dados que foram inseridos, entro aqui, lei das diretrizes orçamentárias, orçamento por órgão, qual é o cenário e qual é o órgão que eu estou enxergando aqui nesse relatório, pessoal. Então, para janeiro, fevereiro e março, eu posso, já veio de um planejamento anterior, então realizado de 2011. Se eu pegar o planejado agora, eu posso inserir esse planejado. Posso usar funcionalidades, pessoal, de tendência, de valoração, de sazonalidade. Tudo isso está dentro da plataforma também. Então, faço aqui uma tendência, copio isso aqui para baixo, respeito todas as fórmulas, vou utilizando funcionalidades do Excel para me ajudar dentro do planejamento. Posso criar um relatório novo, pessoal? Como é que eu monto um relatório? Então, imagina que eu quero conseguir acompanhar o que está acontecendo aqui dentro. Eu quero montar um relatório novo para disponibilizar para alguém fazer inserção de dados dentro da solução. Direto da interface em Excel, eu consigo criar os relatórios. Então, eu arrasto cenários aqui para dentro do meu relatório. Eu arrasto período para dentro do relatório. Eu arrasto plano de contas para dentro do relatório. Executo esse relatório, ele já traz para mim o resultado. Então, ele trouxe qual é o cenário, qual é o período e quais são as contas que eu quero enxergar dentro desse relatório. Como eu disse para vocês, pessoal, é o Excel
porém eu aproveito tudo que eu tenho dentro do sistema. Eu só utilizo o que eu posso dentro do sistema. Aqui de novo, pessoal, da onde é que a gente baseou esse relatório? De relatórios já aí pré-definidos. Aqui eu tenho ano a ano, qual foi a arrecadação, qual é a isenção, perda de arrecadação potencial, tudo isso eu tenho disponível aqui dentro da solução. E aqui eu estou vendo o demonstrativo de resultados nominais e primários, então de novo, respeitando aí um plano de contas legal. Pessoal, aqui um relatório para acompanhar e também para fazer inputs de dados, então vocês podem ver, não sei se vocês conseguem enxergar aí na projeção, mas eu tenho aqui células onde eu tenho um cinza mais escuro, que é onde eu não consigo fazer input de dados, e aqui, aonde é mais claro, é onde eu, Renato, posso interagir dentro do sistema. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia que eu consigo aí, por perfil de acesso, alterar tudo isso com funcionalidades do Excel, dou um duplo clique aqui em aplicações direta, ele abre aqui salário família, obrigações patrimoniais, eu preencho aqui nas linhas que compõem essa conta mestre e o sistema já sabe que eu imputo nas linhas menores para ser agregado nas linhas maiores. Vou dando duplo clique, vou abrindo todo o plano de contas, consigo navegar então em toda a informação com a interface Excel, só que fazendo uma navegação direta no relatório. Quero incluir aí um gráfico, quero olhar aqui o histórico, o que era planejado, o que era dados históricos, quero usar os dados históricos para poder fazer o planejamento, posso fazer planejamento mensal, quero usar os meses do ano anterior, quero usar o ano todo do período anterior, como que eu faço essas alocações? Então, como eu disse para vocês, eu consigo utilizar funcionalidades de alocações dentro da própria interface em Excel. E os gráficos estão pegando sempre da base de dados. Então, se eu quiser mudar o método de alocação, em vez de ser mensal, eu quero usar o ano anterior, eu distribuo pelo ano anterior, o meu gráfico se altera aqui. Então, pessoal, eu tenho aí todo o cronograma, toda a orquestração, tudo que precisa ser feito dentro do sistema, eu consigo organizar tudo isso, dizer quem tem que fazer, quando tem que fazer, e todas as aprovações também são feitas direto da plataforma. Aqui, entrei num relatório de receitas e despesas por categoria econômica, então, de novo, pessoal, qual é o cenário, qual é o programa, qual é o órgão, qual é a função, a subfunção, a fonte, e aí sim, a natureza das receitas, e eu tenho aqui por período, por trimestre, nesse caso. Tá? Também posso começar a navegar no meu plano de contas e abrindo aí todo o plano de contas até chegar na visão que eu preciso para essa etapa. E de novo, da onde é que a gente se baseou? Sempre de relatórios legais já existentes. Tá? Aqui a natureza das receitas, a fonte de recursos, a administração direta, autarquia, fundações, empresas dependentes, tudo isso sempre respeitando aí estruturas legais para vocês poderem já ter esse planejamento público pré-configurado. Terminei de ver esse relatório, envio para execução, abro um outro relatório. Aqui eu tenho da lei orçamentária despesas dos orçamentos fiscais e seguridade social por órgão. Então, se eu selecionar outros órgãos aqui, eu consigo ir acompanhando tudo isso, pessoal. E todos esses relatórios que a gente está mostrando para vocês já estão pré-configurados aí dentro desse modelo de planejamento público. Aqui eu posso ter um quadro de detalhamento, então eu posso ter aqui por entidade, por função, subfunção, programa, elemento de despesa, fonte de recurso e aqui os anos fechados. Dando um duplo clique em fontes de recurso, ele me mostra de onde é que está vindo essas fontes de recurso. E aí vou navegando aí dentro do relatório. Pessoal, como é que a gente configura tudo isso? Então agora que eu estou na administração da solução, a solução funciona com dimensões, com modelos, então eu crio os meus modelos e disponibilizo para os usuários. Aqui é onde eu monto todas aquelas listas de tarefas que eu comentei com vocês.
Posso ter aqui um remanejamento de orçamento, quem vai fazer, quando vai fazer. Abro aqui a tela de remanejamento, qual foi o planejado, qual foi o que sobrou desse planejamento, qual que é a diferença, e aquela parte de comentários que eu disse para vocês, pessoal. Então, para eu fazer um remanejamento, eu preciso ter o comentário aí de quem está solicitando isso. E aqui eu tenho um relatório com todos os comentários, com todas as diferenças. Então, eu posso ter até comentários aqui no total. Pessoal, todas as dimensões que já estão dentro do modelo. Então, eu tenho ação, aplicação, categoria, cenário, plano de contas, entidade, fontes, função, programas. Tudo aquilo que a gente estava consumindo na interface em Excel, a gente tem aqui na administração da própria solução. Vocês podem ver, pessoal, que é uma tela totalmente web, não é nenhuma codificação, então o usuário planejador também consegue dar manutenção nesses modelos, manutenção nesses planos de contas, com independência da TI. Então, pessoal, se eu falar para vocês que a TI nunca mais vai ajudar vocês numa solução como essa, eu estaria mentindo. TI vai ter o papel de TI e a área planejadora vai conseguir ter aí a autonomia e flexibilidade necessária para diminuir muito essa dependência da TI e conseguir fazer aí as suas atividades diárias com maior autonomia e maior flexibilidade. Pessoal, eu vi aqui uma pergunta do Arthur. Qual o tempo médio de projeto de implementação dessa solução? Arthur, ótima pergunta. Eu vou te dar um número médio, tá, Arthur? A gente tem que realmente depois analisar quais são todas as etapas do planejamento que vão ser feitas, quais são as bases de dados, de onde é que vão vir essas informações, para onde elas vão. Mas uma média de uma implementação de uma solução como essa, Arthur, vai entre 3 a 7 meses, tá, de implementação. Então, é um tempo médio. E como eu disse para vocês no início, tá, Arthur? Eu não preciso fazer um projeto muito longo. Eu posso fasear esse projeto, definir aí diversas ondas de implementação. Eu termino uma onda da implementação, eu já disponibilizo essa solução para o usuário planejador, ele começa já a utilizar o que está pronto e a gente continua o desenvolvimento da solução. Então, liberando aí as funcionalidades de forma gradual. Então, nos primeiros 6 semanas do projeto, eu já vou ter isso pronto, libero para o meu usuário começar a utilizar, nas próximas 2 semanas libero mais uma funcionalidade, nas próximas 3 semanas outra. Então, a gente consegue definir muito bem o escopo do projeto inteiro e fatiar essa implementação. Tá? Aqui eu estou colocando que para entidade Secretaria Superior aqui a 20001, quem vai ser o responsável por preencher aqui são todos os meus usuários, tá, pessoal? Aqui são o administrador e o aprovador é o administrador, mas eu poderia colocar quem são os responsáveis por essa secretaria. Quero inserir uma linha nova, colocar uma secretaria nova, então eu consigo fazer isso, pessoal, direto nessa interface web. Aqui eu vou montar um relatório na interface web, eu estava mostrando para vocês todos os relatórios na interface Excel, vou mostrar um pouquinho para vocês na interface web. Da mesma maneira que eu arrastava e colocava os relatórios na interface Excel, eu faço isso também na interface web. O que eu quero que apareça nas minhas linhas, o que eu quero que apareça nas colunas, e ele traz para mim aqui o relatório já construído. Pessoal, o grande valor de uma solução como essa, né? Então, realmente, é eliminar aquele mar de planilhas, parar de gastar tempo administrando esse planejamento e sim colocando a inteligência, né, colocando aí análise, cenários dentro da solução, diminuir as inconsistências com esse trabalho manual e diminuir um risco de falha, porque a gente sabe que quando a gente começa a fazer isso de forma muito manual, o risco de falha é muito alto. Além de outros problemas que a gente encontra aí no processo de planejamento. O que essa plataforma vai trazer para vocês, pessoal? É uma plataforma fácil de utilizar, então essa curva de aprendizado, curva de aceitação da solução é muito menor por conta dessa interface amigável, que é uma interface ou Excel ou web. O fluxo do processo que cada um tem que fazer dentro da solução.
né, o passo a passo de cada pessoa está dentro da plataforma. É um ambiente colaborativo, todo mundo trabalha na mesma plataforma, todo mundo utiliza as mesmas premissas, os mesmos cenários, os mesmos períodos. Vamos automatizar aí ao máximo essas tarefas que demandam muito tempo de vocês, para vocês poderem gastar mais tempo nas tarefas que agregam ao planejamento, multimoedas, multilivros fiscais, multiplanos de conta, toda aquela inteligência contábil está aqui dentro. E tendo tudo isso, pessoal, dentro de uma plataforma, vocês conseguem aí modelar cenários dentro da plataforma. Pessoal, isso vai aumentar muito a produtividade e a flexibilidade da área planejadora. Vai baixar aí, então, esses custos do planejamento com o meu time de planejamento, porque eu vou gastar muito mais tempo agora realmente analisando esse planejamento e não administrando esse planejamento. Vou aumentar a acuracidade. E, pessoal, com todos esses pré-configurados, com essa visão de planejamento pública já pré-configurada, a chance de um projeto ser um projeto de implementação rápida e de sucesso é muito alta. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. A gente está à disposição para discutir em maiores detalhes aí, parte de implementação, parte de licenciamento, os grandes benefícios da solução para os cenários já existentes hoje, que vocês já utilizam. Então, se vocês precisarem de mais detalhe, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente.